Bem-vindos ao Mente AI Pod. No episódio de hoje, que é um episódio extra, eu vou criar um conceito novo aqui nesse podcast, que é o chamo de futurologia. E a gente vai fazer o primeiro episódio desse futurologia com o Nolan, mas na verdade é uma grande brincadeira. O que a gente vai fazer? O Nolan pegando clássicos do cinema e trazendo seus parceiros para fazer os filmes. Isso é um conceito bobo que eu criei, muito engraçado para a gente se divertir aqui. Vocês também podem dar as suas opiniões de quais atores entrariam em quais personagens. E acho que esse episódio vai ser bem divertido, porque a gente criar esse conceito novo aqui para se divertir e para ser legal e para rir um bocado de quem que o Nolan escolheria para cada personagem. Eu fiz uma lista aqui com 4 filmes. Os filmes clássicos são O Vento Levou, Ben-Hur, Lawrence da Arábia e Casablanca. Imagina o Nolan fazendo Casablanca. Ok, Nolan, tem que ter só 1h40 de filme, não pode ter 3 horas, não, tá? É, é bem isso mesmo. Bom, é, vou começar com O Vento Levou. No Vento Levou, para vocês entenderem, eu vou explicar aqui. No Vento Levou, eu separei os personagens e as nolices, que são as coisas que o Nolan faria, né? As doideiras que o Nolan meteria no filme. Bom, no Vento Levou, o Rhett Butler, que é o personagem do Clark Gable, lá seria interpretado pelo Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. estava lá no Oppenheimer, né? Então ele entra para esse personagem. A Scarlett O'Hara, que era lá pela Vivian Lee na versão original, né? Seria feito pela Florence Pugh, que também estava no Oppenheimer, e acho que ela encaixaria muito bem nesse filme para fazer essa personagem da Scarlett O'Hara, assim. Imagino muito ela fazendo a Scarlett O'Hara. Bom, a Melanie, que era a personagem da Olivia de Havilland na versão original, seria feita pela Mackenzie Foy. A Mackenzie Foy, para quem lembra, é a Renesmee lá. Ela faz a filha do Matt McConaughey no, na versão criança no Interestelar. Por isso que ela tá aqui, lembra? São os passos de Tolo. E ela fez a filha lá, a Renesmee, a filha do Robert Pattinson, da Kristen Stewart, no Crepúsculo. Ela faria essa personagem da Olivia de Havilland. O Ashley Wilkes, que era o amor lá, que era casado com a personagem da Olivia de Havilland, vai ser interpretado pelo pai da Mackenzie Foyle, no que no da versão original é interpretado pelo Leslie Harris. Desculpa, é interpretado pelo Leslie Howard na versão original. Nessa versão, seria interpretado pelo Matthew McConaughey, que é o pai da Mackenzie Foy na versão no Interestelar, né? E a Mami, apesar da Hattie McDaniels, a primeira atriz negra a ganhar Oscar, que teve que sentar lá atrás na apresentação, que foi expulsa da Premiere de Atlanta, aquela história toda que a gente conhece. Eu fui pesquisar quem poderia fazer ela e descobri uma curiosidade muito triste, assim. O Nolan, até o agora, só 3 atrizes negras apareceram no filme dele. Zendaya, Lupita, que foi a escolhida, e uma atriz que ela aparece numa ceninha pequenininha no Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E não tem mais atrizes negras no plantel dos filmes do Nolan. Isso é até meio preocupante, eu não sabia disso. E com isso, eu até pensei em uma outra vez pra mim, é o casting perfeito e sempre foi, que é a Monique, aquela lá do Preciosa. Aquela atriz é a cara, né, da Hattie McDaniel, então seria um casting perfeito para esse filme. Mas como tinha que ser só personagens do Nolan, que atuaram atores que fizeram filmes do Nolan, eu botei a Lupita Nyong'o. E seriam as nolices do Nolan no Vento Levou. A primeira notícia do Nolan é querer gravar lá naquela casa, aquele estúdio, que foi o estúdio do filme de 1939. Lá em Atlanta tem um estúdio que é chamado de Estúdio Tara. Você pode visitar em Atlanta esse estúdio. Se eu não me engano, ele é em Atlanta. Eu acho que ele é em Atlanta, assim. Você pode visitar ele lá. É um local público de visita e eu acho que o Nolan ia querer gravar lá naquele local. Que foi onde foi gravado o filme de 1939. Ia querer fazer cenas da Guerra de Secessão, porque não tem muitas cenas no filme exatamente dos confrontos, até aquela cena
da fuga, né? Da galera fugindo de Atlanta, é, de volta para Tara, né? É, e, inclusive, nessa fuga, eu acho que ele teria que nem no filme de 1939 botar fogo, né? Tem uma parte que foge, né? Uma cena famosa, que, que foge o Clark Gable com a Scarlett, com a Vivian Leigh, e que é a cena do Scarlett, me beije, é uma cena famosa. E eles botaram fogo de verdade pra fazer, porque é uma cena que tem um fogo, né? E eu acho que o Nolan ia querer botar fogo também pra fazer igual o filme de 1900 e talvez aquela cena do ele ia querer subir a grua, né? Naquela cena do que aparecem os corpos, né? Dos confederados mortos, né? O próximo filme agora é o Ben-Hur. Os personagens, quem faria o Ben-Hur, pra mim, nessa versão, seria o Robert Pattinson, que na versão original foi o Charlton Heston, né? Nessa versão seria o Robert Pattinson fazendo o Ben-Hur. Que eu sei que o Charlton Heston era um ator americano, né? E o Robert Pattinson é um britanicão, mas ele é um britanicão americanizado. Ele já é praticamente. A maioria dos filmes dele são filmes americanos, então ele é um britânico americanizado. O Messala, lembra? O Messala é o rival, né? Eles são irmãos, depois eles viram rivais. O Messala, que na versão original foi o Stephen Boyd, seria o Joseph Gordon-Levitt nessa versão, porque eu acho que seria o cara que poderia fazer esse personagem que no começo você acha super bonzinho, não sei quem, no final ele traz, vira o vilão, né? Acho que seria interessante ser o Joseph Gordon-Levitt nessa versão. E a Cher, que era a paixão lá do, do Ben-Hur, que era na versão original interpretada pela Raya Harry, era Hit, né? Raya Hara Hit. Nessa versão seria interpretada por Marion Cotillard, a atriz francesa, né? Que também traria ali uma ideia mais diferente para a história, mas fiquei curioso com essa versão. E as nolices desse filme seriam ele ir lá gravar em Jerusalém, querer gravar lá naquela terra e querer botar a corrida de biga no Coliseu, tentar gravar de alguma forma a corrida de biga no Coliseu. Não sei se seria possível, seria provado. E ele faria o resto do Coliseu uma coisa que ele diz que não faz, mas faz muito, que é meter um CGzão para fazer o resto do Coliseu de antigamente. O caminho, acho que é esse aí. O próximo filme é o Lawrence da Arábia. No Lawrence da Arábia, acho que os personagens que ele escolheria, eu peguei alguns só. O Peter O'Toole, que era o Lawrence, né, na versão original, teria feito o Lawrence seria feito nessa versão pelo Cillian Murphy. É um bom nome, né? Um nome que tem aparecido muito nos filmes dele. O Xerife, que na versão original era feito pelo Mark Sharif, né? O clássico ator egípcio, né? Do Doutor Zhivago, ele também está nesse filme. É, seria interpretado pelo Ramesh Patel. O indiano, ele tá em vários filmes do Nolan também. Agora ele tá de novo na Odisseia, né? Eu não falei muito dele no podcast da Odisseia, mas ele tá lá, ele aparece no filme. E o Faisal, o rei, né, o imperador, e na versão original interpretado pelo Alec Guinness, o Obi-Wan Kenobi, né? Nessa versão, o Faisal seria interpretado pelo Kenneth Branagh, o grande ator britânico que sempre está lá nos filmes do Nolan também. As nolices do Lawrence da Arábia seriam o Nolan querer filmar no deserto do Saara, né? Não no deserto Mojave, ou que nem eles gostam de filmar lá na Califórnia, porque é perto, né? É, e fazer os caras realmente treinar aqueles negócios de montar em camelo, não sei o que, para as pessoas se prepararem para o filme. Bom, o último filme que eu separei aqui, obviamente, é o Casablanca, um filme que a gente tem falado aí nos vídeos anteriores, um filme muito recente aí dos assuntos do canal. Acho que nessa versão do Nolan, o Rick, claro, o Bogart, né? A gente falou muito Bogart aqui, seria o Christian Bale.
Óbvio, né? O grande ator, o ator que levou o Nolan ao estrelato, teria que ser ali uma recompensa, né? Pro outro lado. A Ilsa, interpretada pela Ingrid Bergman lá na versão original, a gente falou muito da Ingrid Bergman aqui também. Seria interpretada pela Elizabeth Debicki, que tá lá no Tenet, né? A atriz Lady Di lá no The Crow, né? Uma atriz conhecida. Ela lembra um pouco a Ilsa, ela é francesa, né? Então ela tem uma semelhança, né? Porque a Ingrid Bergman era sueca, aquela história toda. O Victor Larsson, do Paul Hyatt. O Paul Hyatt também é outro ator que a gente falou bastante aqui. Teria interpretado nessa versão pelo Matt Damon. Matt Damon seria esse cara que roubaria a cena no Casablanca do Nolan, né? O Casablanca do Nolan. E é, o Sam, que lá na versão original era interpretado pelo o Dolan Wilson que era um cantor, né? Ele meio que ajuda a escrever aquela letra. Ele é um cara super importante ali para a história e para a história da Warner, já que ele canta música, né? A versão que a gente ouve do piano lá na entrada dos filmes da Warner é a versão dele. Teria como nessa versão o Travis Scott, que está aí em voga, porque ele está no filme, não sei o quê. O Travis Scott seria o Donnie Wilson fazendo o personagem do Sam, né? A nolice desse filme, para mim, é que ele ia querer filmar as partes de Casablanca lá no Marrocos, lá em Casablanca, e as partes de Paris, por exemplo, lá em Paris. E acho que ele não sei se ele ia conseguir, embora lá no Dunkirk ele consiga fazer um filme de 1h40. Imagina ele fazendo um Casablanca enorme, assim, porque o Casablanca é um filme muito objetivo, né? Eu acho que ele faria um Casablanca, ele contaria a história da França livre, alguma coisa assim, que é uma coisa que é super pincelada. Talvez ele mostrasse o Vitor Lage no campo de concentração, esse tipo de coisa, para explicar um pouco mais a história, porque o Nolan tende a explicar. Eu já falei isso no outro podcast. Bom, a ideia era essa. Espero que vocês tenham gostado. Montem os seus casts do Nolan para esses filmes, podem ter outras ideias malucas, outros atores, outros personagens. Mas lembre-se, tem que ser atores que fizeram filmes anteriores do Nolan. E aí, é isso. Valeu. Esse foi o episódio de hoje. Um abraço e falou.